Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui e vou fazer baseado no mapa mental para vocês acompanhando o raciocínio. A ideia minha nesse Talks é passar para vocês deixa eu ver se está gravando aqui, tá? Passar para vocês uma noção mais de negócio mesmo, envolvida a topografia com drones. Como a Marie disse, isso é bastante importante, principalmente para o comercial, porque quando a gente atende os nossos clientes, a gente tem que ter essa visão macro. Não necessariamente só para o comercial, isso também vai ajudar na copy, pensar estratégias para marketing e tudo mais. Porque é aquela coisa da gente vender benefícios e o curso como meio para alcançar algo. Então é importante a gente ter essa visão macro para conseguir desenhar junto com o cliente uma solução para o negócio dele, no qual o curso vai ser o meio, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de topografia, a aplicação topografia é você levantar os dados do terreno, tá? Para que isso? Para aplicação em projetos de engenharia, tá? Então, por exemplo, você precisa da topografia do terreno para você, de repente, projetar uma estrada que vai passar esse terreno, para você construir um prédio, para você organizar uma cidade, para você abrir um loteamento, para você fazer uma questão na agricultura, no meio ambiente, ou seja, é você ter uma visão aérea do seu terreno e não só uma visão aérea, você ter dados para você conseguir manipular isso e gerar soluções, tá? Então, basicamente é isso. A topografia é uma base para projetos, principalmente de infraestrutura, tudo que você vai fazer uma modificação ou implementação no terreno. Então, basicamente é isso. Aí, o que é interessante ter em mente? É bom ter essa aplicação para você conseguir costurar isso com o cliente. Muitos dele, eu sei que é topografia, mas não entende necessariamente o que, né? Então, assim, basicamente nisso tem dois tipos de projetos, tá? Dentro da topografia, que é o levantamento e a alocação, tá? O levantamento é quando você não tem dados prévios do terreno. Você vai levantar esses dados, tá? As tecnologias que podem ser implementadas para isso pode ser, por exemplo, a estação total, pode ser o Teodolito, hoje em dia ninguém usa, né? Estação total, a GPS barra um GPS RTK, tá? E o drone. Então, são essas três tecnologias que podem ser utilizadas. Qual que é o diferencial do drone em relação a essas tecnologias? O drone, você consegue levantar os dados do terreno de forma remota. Então você não precisa ir lá, por exemplo, aqui na seção total e no GPS, você precisa, por exemplo, eu quero levantar uma cidade. Então eu preciso levantar, por exemplo, as guias. Eu vou ter que ir lá em cada guia coletar ponto por ponto. Quero levantar uma árvore, vou ter que ir lá na árvore e coletar esse ponto. O drone faz esse levantamento dos dados de forma remota. Então isso faz com que ele seja mais produtivo, tá? Outro diferencial dele também é que ele tem o... Pessoal, alguém tá com o microfone aberto? Muta todo mundo aí para dar um retorno. Aí ele vai ser mais produtivo, ele vai ser mais detalhado. Por que ele vai ser mais detalhado? Porque o drone ele vai levantar milhões de pontos. Porque cada pixel da imagem vai ser um ponto lá no terreno. Enquanto que no GPS, na seção total, você vai coletar ponto por ponto. Tá? Então ele é mais produtivo, mais detalhado. E o que isso causa? Mais produtivo, mais detalhado. Cara, se você... Então, quais são os benefícios, né? Por ser uma coisa mais produtiva, mais detalhada. Mais produtivo, menos tempo em campo. Então, isso traz uma economia no projeto. Se você tem menos tempo em campo, você vai gastar menos com pessoas, vai gastar menos com diária, menos com carro, menos com logística, menos com uma série de coisas. Campo, cada dia que passa é mais dinheiro investido. E aí você também vai diminuir o número de pessoas em campo, tá? Então, por exemplo, aqui
Na topografia, você precisa pelo menos 3 pessoas. Se a área for maior, 5 ou até mesmo várias equipes, tá? No caso do drone, apenas uma pessoa em campo consegue levantar os dados. Então, essa é a questão. E aí, o que isso traz para o cara? Cara, se eu demoro menos tempo para pegar projeto, eu consigo fazer mais projetos no mês. Tá? Então, se antes ele fazia 1, 2 projetos no mês, ele consegue fazer 5. Tá? E no final das contas, isso vai o quê? Aumentar o faturamento e diminuir, e o lucro. Tá? Então, assim, esses são os benefícios você para uma empresa. Pode ser uma empresa. Aí, quais são os benefícios para o cliente? Não, para o cliente da empresa, por exemplo. Quais são os benefícios? Cara, você vai entregar a topografia em um tempo menor, com mais detalhamento do terreno. E aqui você pode fazer isso com menor custo. Que aí você, como você vai demorar menos tempo, tal, vai ser mais rápido, você pode oferecer isso para o cliente. E quais são os benefícios para o profissional? Ou seja, a pessoa que não vai abrir uma empresa. Eu acho que eu vou colocar isso aqui dentro. Aí, ó. Vai fazer mais sentido. E aqui os benefícios para o profissional. Benefício para o profissional. Cara, drone é a maior, é a inovação mais recente nas geotecnologias. E aí, você sendo um profissional atualizado, você consegue aproveitar melhores oportunidades no mercado de trabalho. E até mesmo criá-las, né? Eu falo aproveitar porque, tipo assim, cara, se tiver uma vaga, você vai ter uma chance, né? E aqui também, uma coisa que eu sempre também falo nas minhas aulas, que é interessante também, é criar oportunidades. Como assim criar oportunidades? Por exemplo, entrar em contato com uma empresa de topografia ou engenharia e oferecer a inovação dos drones e você como a pessoa que vai implementar na empresa. Então eu falo que é muito questão de atitude também, né? Por exemplo, eu mesmo quando eu fui demitido lá atrás, em 2013, eu fiz São Paulo e ficava mandando currículo para empresas que não necessariamente estavam com vaga aberta. Então eu mandava e-mail, porque assim, vai que, né? Então essa questão de você, tipo, chegar para, imagina você chegar numa empresa e falar, olha, você trabalha com topografia, tal, tal, tal. Já pensou em utilizar drone? O drone é isso, isso, isso. Aí aqui tem todos os benefícios que você vai vender. Ah, que legal. Fala, então, eu sou recém-formado, mas eu já tenho especialização nisso, eu fiz curso, eu treinei e tal. Caso vocês tenham interesse, eu posso ser a pessoa que para implementar essa inovação dentro da empresa, tal, tô procurando uma oportunidade de trabalho, cara. Olha a diferença, né, de tratamento disso dentro de uma empresa, no profissional. Bom, então esse daqui é os grandes diferenciais da tecnologia do drone. Mas o drone, ele tem só diferenciais? Óbvio que não, né? Então, assim, quais são as limitações? Por exemplo, isso é interessante para saber se caso o cliente fazer alguma objeção, alguma coisa, e souber responder isso. Então, não é possível gerar o modelo digital do terreno, o famoso MDT, em áreas de vegetação densa. O ortomosaico você consegue, mas o MDT não. Por quê? Porque você não tem dados do terreno, apenas da copa das árvores. Né? Você está tirando uma imagem aérea, 90 graus, você está tirando apenas da copa da árvore. Você não tem informação do terreno para conseguir gerar um MDT. E outra limitação, não é possível fazer locação com drone. Tá? O que é locação? Locação é quando você já fez um levantamento, já tem as coordenadas,
e você quer encontrar esse ponto no terreno a partir dessas coordenadas. Entendeu? Então, assim, para fazer isso, você vai ter que utilizar estação total ou GPS RTK. Então, não é possível fazer locação com drone. Então, geralmente, como que fica o fluxo de trabalho? Por exemplo, só que aí tem que pensar o seguinte, o drone vai substituir todas as tecnologias? Não, por quê? Geralmente você utiliza o drone na fase de levantamento, né? Na fase de levantamento, deixa eu trocar aqui para drone. Então você faz isso na fase de, levantamento, estudo de viabilidade do projeto. Primitivo. O que é primitivo? É quando você gera uma base que vai ser comparada com outras bases geradas no futuro. Né? Então você gera uma primeira base, você vai gerando no futuro, você comparando, tá? E aí depois que você fez isso, ou seja, pegou o drone, fez essa parte de levantamento, estudo, aí executa o projeto, tá? Então com base na topografia levantada com o drone. E aí depois você utiliza, por exemplo, estação total ou GPS RTK para você entrar na fase executiva do projeto. Implementar o projeto no terreno. Então, basicamente, é assim que funciona o fluxo de trabalho, tá? Para você entender isso. E aí, beleza. Entendeu como que funciona o projeto? Como que fica a questão da entrada no mercado de trabalho? Bom, a pessoa pode entrar como um colaborador, um pesquisador. Vamos colocar o pesquisador aqui primeiro. Pesquisador, colaborador e empreendedor. Então, essas são as três formas que você consegue entrar no mercado. Então, pesquisador, aprender a utilizar a ferramenta para desenvolver projetos de pesquisa. Colaborador, se manter atualizado com uma ferramenta inovadora para gerar benefícios para a empresa que o contratou. Então, basicamente é isso. Empreendedor é então aquela pessoa que quer abrir um negócio, né? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que, primeiro, aprender a utilizar a ferramenta e gerar produtos cartográficos com qualidade. Depois disso, com base nos produtos cartográficos, gerar soluções para o mercado de engenharia. Tá? Então, quando eu falo mercado de engenharia, aqui eu estou falando do mercado de agricultura, meio ambiente, mineração, infraestrutura, construção civil, cidades, estradas/rodovias, linhas de transmissão e mais, tá? Então, assim, basicamente, agricultura. Cara, agricultura, você consegue ter uma imagem aérea do plantio ou área a ser plantada. Você consegue dividir os talhões para trabalhar com agricultura de precisão, por exemplo. Fazer o terraceamento. O que é isso? Terraceamento são curvas de nível no terreno
para o escoamento da água da chuva. Isso tudo aqui, inclusive, pode ser feito com uma câmera RGB drone comum. Aí, com uma câmera infravermelho, que aqui pode ser modificada ou multiespectral, você consegue trabalhar com a análise da saúde do plantio, tá? Então, como funciona essa questão da análise da saúde do plantio? Essas bandas infravermelho, por exemplo, a banda colorida RGB, ela vai pegar informações da cor das folhas. Consegue identificar algum problema desde que esse já chegou nas folhas. Quando você pega uma câmera infravermelho próximo, tal, infravermelho próximo, né? Que são as bandas NIR, você tem informação da estrutura celular da planta. Ou seja, muitas vezes o problema ainda não chegou nas folhas. E você consegue agir de forma rápida na solução. Então, basicamente é isso, tá? E a análise de saúde do plantio, como que funciona? Você faz um mapeamento do plantio com a banda infravermelho próximo e vermelho, por exemplo. Vamos colocar aqui com bandas espectrais. Aí você gera os índices de vegetação, tá? Os mais comuns é o NDVI e o NDRE, tá? Então, o NDVI você precisa da banda vermelha, R, de red em inglês, e da banda infravermelho próximo, que é a banda NIR. Com essas duas bandas você consegue. No caso do NDRE, já precisa de uma câmera multiespectral. Por quê? Porque ele precisa da banda red, edge e da banda vermelha. Então, vou colocar aqui câmera multiespectral. As mais comuns do mercado é Micasense, Red Edge e Parrot, ou Parrot, que é francês, Sequoia. Tá? Depois dá uma pesquisadinha e tudo mais. Então, beleza, gerou os índices de vegetação. O que os índices vai apontar? Os índices vai apontar aonde está o problema no terreno e qual a dimensão do mesmo. Quais são os benefícios desse? Visitar os locais exatos onde o problema está ocorrendo. Aí depois que visitou, fazer análise do solo e ou terreno para descobrir a causa. Tratar a causa. Aí depois que você fez que tratou a causa, fazer outro levantamento para quê? Para averiguar se o tratamento foi eficiente. Como? A mancha onde estava o problema aumentou, diminuiu, permaneceu no mesmo tamanho. A partir disso você consegue ver isso, tá? Manuel, Oi. eu queria só tirar uma dúvida. Ali para produzir o NDRE, não utiliza o Red Edge e a banda do infravermelho? Não é vermelha? Não, é a vermelha mesmo. Vermelha mesmo? É. Nossa,
Sendo bem sincero agora, deixa eu ver, vermelho próximo, deixa eu ver. Eu acho que é o New e o Red Edge mesmo, o amarelo. Deixa eu ver aqui. É o Nido e o Red Edge. Tá certo, Zago. Acho que é legal você falar um pouquinho o que essas medidas ajudam, né? Os benefícios disso. Então vamos trazer aqui os benefícios. Pode levar na frente lá das soluções, eu acho. Aqui, benefícios, né? Quais são os benefícios? Saber exatamente onde está o problema, analisando a área como um todo e não apenas amostras. Esse é um dos benefícios. O tratamento, aplicação, né, de defensivos somente aonde tem o problema. Isso já gera economia, né? E não na área toda. Então, isso já gera uma economia gigante, tá? Então, de maneira geral, você substitui o feeling do agrônomo, né? Ou do agricultor por dados estatísticos. Prefiro. E aí, com o tempo, você possui uma base da área que vai te ajudar a prever o que pode acontecer. Então, economia de insumos também. Tá aqui já, né? Aplicação defensiva somente na área, tal. Então, tipo assim, a partir do momento que você tem uma base do primeiro plantio, do segundo plantio, do terceiro plantio, se aconteceu um problema nos 3 plantios, muito provavelmente acontece no quarto. Então, se acontecer um problema em determinada região da área, no próximo plantio eu já vou trabalhar o terreno de uma forma diferente para que essa área não aconteça novamente esse problema, tá? Então, vamos lá. Meio ambiente. Cara, meio ambiente já é utilizado muito as imagens satélites para gerar soluções, tá? Qual que é o problema da imagem de satélite? Ela tem uma baixa resolução espectral, ou seja, você pode falar que o GSD aqui GSD mínimo, né? 2 metros, tá? Então, com a baixa resolução espectral, tem baixo nível de detalhamento do terreno. E um outro grande problema, deixa eu colocar isso aqui. Aí, tá. Um outro grande problema é as nuvens. Por quê? Porque em dias nublados, o satélite fotografa a nuvem e não o terreno. Então, esse é um dos grandes problemas, tá? Então, o drone, ele chega para solucionar isso. Por quê? Ele tem uma alta resolução espectral, GSD mínimo 1 centímetro, e ele consegue sobrevoar abaixo das nuvens, tá? E quais são as soluções dentro do mercado de meio ambiente? Cara, mensuração, por exemplo, de desmatamento, queimada, por exemplo. Aqui você pode fazer também reserva legal, que é o quê? É uma porcentagem da área destinada a matas nativa. Pode ter a questão também aqui da definição da APP, área de preservação permanente, que é o que? São vegetações em margens de rios, córregos e como que é aquelas minas, né? Minas de água. Mensuração, tal, reserva legal, a própria questão do NDVI mesmo, né? Para analisar
a saúde da vegetação. Deixa eu ver mais. A parte de licenciamento ambiental. Então, essa parte de licenciamento ambiental é tipo você provar para os órgãos que a área que você quer construir está respeitando as leis ambientais. Aí isso aqui entra, por exemplo, a reserva legal, a definição da área de preservação permanente e tudo mais. Então, esses são alguns tipos de soluções. Será que dá para fazer cálculo de volume de supressão? Porque quando a gente vai tirar a vegetação, tem que fazer um memorial, que é o que você falou aí. Eu já fiz isso, inclusive. E aí você tem que calcular o metro, a quantidade que vai ser tirado pelo volume, né, mas é o volume da tora, né? Tipo, não consegue, você não consegue ter só uma informação da copa da árvore, né? Então, basicamente é isso que dá para fazer aqui no meio ambiente. Mineração. Cara, mineração utiliza a topografia o tempo inteiro porque ela está explorando uma mina, né? Então, dentro da topografia, ela precisa fazer o cálculo de volumes, precisa mapear a área que terá a extração. E qual que é o grande problema? Expor o colaborador ao risco de vida. Porque você imagina, o cara está lá no meio de uma mina, coletando ponto por ponto no terreno. Ele pode morrer. Isso é um dos grandes diferenciais. Então, com o drone, você consegue gerar a topografia de forma remota e fazer o cálculo de volume de forma precisa. Então, por exemplo, a gente já conversou com clientes de grandes mineradores, falava que o cálculo de volume era feito no olho. Tipo, tinha um cara lá que tinha experiência, ele olhava mais ou menos o volume, tomava uma distância, fazia umas contas com o dedo e falava, tem tantos volumes, metros cúbicos. Então, você consegue fazer isso de forma precisa, tá? E também, você consegue ter uma questão de logística aqui também. Por quê? Se eu sei o quanto está sendo extraído de terra ou minério, eu sei quantos caminhões serão necessários para o transporte, tá? Infraestrutura é você gerar a topografia do terreno para os projetos. E aí os benefícios, a gente já citou lá em cima, tá? Construção civil é basicamente a mesma coisa que, tipo assim, infraestrutura vai ter, é que na verdade infraestrutura é uma coisa mais ampla, vai entrar aqui estradas, rodovias, linhas de transmissão, aeroportos, né? Toda essa questão aí. Inclusive, acho que pode tirar aqui, senão vai ficar meio redundante. Ah, caramba, calma aí. Não, vou pegar isso daqui antes, vou copiar para cá. Aí. Cidades. Cidades aqui, o que vai entrar bastante é a parte de geoprocessamento. Tá? O que seria isso? É o cadastro multifinalitário que é utilizado nisso, que é utilizado para fazer uma gestão eficiente da cidade. Então, aqui vai saber quantas casas tem na cidade, quantos postes de energia, quantas boca de lobo, né, o bueiro que fala, e a questão não é nem quanto, né, além de quantos, é aonde estão localizados também, né. Então você tem toda essa questão aqui desse cadastro feito da cidade. Outra questão, que é o grande lance IPTU, tá? Então, através do mosaico de ortofoto, é possível mensurar a área das casas, a área dos terrenos, casas e construções, tá? Estradas e rodovias é a topografia de forma mais rápida e mais detalhada. Inclusive, aqui a gente tem um case, tá? Esse case foi a Mapear versus a Zambuja, que eles conseguiram fazer um projeto
com uma redução de 50% do tempo e redução de 60% do custo, tá? Então, aqui um projeto que foi orçado para fazer em 4 meses com topografia convencional, foi executado em 2 com drones, tá? Redução do custo aqui eu não sei exatamente porque eles não abrem essa questão de valores, tá? Linhas de transmissão, tá? Para que é utilizada a linha de transmissão? Então, para você fazer o próprio levantamento topográfico para implementação de novas linhas, para fazer a análise, monitoramento, né? Monitoramento da faixa de servidão. O que é faixa de servidão? Ó? É isso aqui, ó, tá vendo? Você tem uma torre que está lá aplicada no terreno e tem essa faixa aqui que não pode ter plantio, não pode ter gado, não pode ter construção, nada embaixo dessa faixa de servidão aqui, né? Então é uma forma de você monitorar para ver se enfim, está fazendo alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem, uma nova guia. Copiar a imagem, deixa eu ver se eu consigo. Ah, não, tem que salvar ela e colocar aqui. Só para deixar aqui, para quem não sabe. Programa de implementação de novasismo também faz servidão e tal. Cara, e basicamente que os benefícios é o mesmo de sempre, né? Mais rápido, mais detalhado, menos custos. Por isso que lá eu comecei já com a parte da topografia, que basicamente ela, né, vai ter ali tudo isso. Nossa, ficou emaranhado aqui, mas depois eu exporto isso aqui dentro de um PDF A1 e vai ficar tudo bem explicadinho, tá? Deixa eu ver como está isso aqui. Nossa, bastante coisa. Mas basicamente, o que vocês têm que ter em mente? Tem que ter em mente o seguinte, que a primeira coisa que você tem que extrair e tem que entender é o quê? Que o drone ele é uma inovação dentro do mercado de topografia e geoprocessamento. Então, topografia antes era feita em ação total e geoprocessamento antes era feito com imagem de satélite. E aí tem já os benefícios que essa tecnologia traz frente a essas outras tecnologias que já são utilizadas. Então, é o que eu sempre disse. Uma vez eu conversei com o comercial, o que eu disse? Falei, cara, a primeira coisa que você tem que entender é qual que é o conhecimento do lead, do prospect, em relação à topografia. Ele já realiza topografia de forma convencional, ele já estudou topografia na graduação dele, no curso técnico e tudo mais, ou ele conhece topografia. Porque se um cara ele vem totalmente fora desse mercado, não que ele não possa comprar, mas é muito mais difícil de você trazer ele para os benefícios. Porque assim, se o cara ele trabalha com topografia, você pode ter uma ideia, falar assim, quanto que você levaria para levantar uma área, por exemplo, de 200 hectares? Aí ele vai falar, não sei lá, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Falar, legal, com drone 200 hectares você consegue fazer em um dia. Com 3 baterias você levanta 200 hectares. Entendeu? Então, é você trazer isso para o cara benefício. Falar, caramba, nossa, realmente. Aí, tipo, a questão do terreno. Quantos pontos você levantaria, por exemplo, nessa área? Sei lá, eu levantaria 1.000 pontos, 2.000 pontos. Sei lá, com drone você vai levantar 1 milhão de pontos, por exemplo. Então, o terreno vai ser muito mais detalhado. Então, você consegue trazer o cara para o tipo, tá vendo o jeito que você está trabalhando? Olha o jeito que você pode trabalhar. Então, é muito mais fácil de você trazer a pessoa para uma solução no qual, enfim, ela já conhece, ela já entende. Se uma pessoa, por exemplo, não conhece, mas eu quero entrar no mercado, por onde eu começo? Cara, você começa estudando o mercado de topografia e o mercado de geoprocessamento. É o que eu sempre disse. Então, tipo assim, como que eu faço para saber em qual mercado eu vou entrar? Vai lá e pesquisa. Onde a topografia é utilizada e como? Começa a analisar.
E aí, depois, quando você entender isso, você fala, tá, legal, então esses são os mercados que atuam com a topografia, que, né, consomem produtos de topografia. Eu vou chegar para esses mercados e vou trazer uma topografia de forma mais rápida, mais detalhada e com menor custo, tá? Então, é entender que o mercado em si ele já existe. O drone é uma inovação tecnológica no levantamento de dados no terreno, tá? E, na verdade, é o seguinte também, é interessante trazer para o cliente que por trás desse levantamento topográfico com drones, você tem a fotogrametria, que é a ciência que dá subsídio para isso. E a fotogrametria já é utilizada mais de 100 anos já. Então, ela já é utilizada com balões, já foi utilizada com aviões e tudo mais. Então, de trazer também para o prospect a oportunidade que ele tem. 10 anos atrás, era impossível ele fazer um levantamento. Um cara que trabalha com topografia utilizar a fotogrametria. Porque são milhões para você abrir uma empresa. O custo de logística também gira em torno de milhões. Então, o que o drone fez foi diminuir drasticamente a logística e o custo para você entrar dentro desse mercado. Então, o drone ele popularizou a fotogrametria, ao ponto da fotogrametria concorrer diretamente com a topografia com ação total, com uma topografia com GPS RTK. E isso, há 8 anos atrás, era impossível. Isso não era possível. Tá? Então é interessante trazer para isso. Falar, cara, era uma tecnologia que era para poucos, hoje ela está disponível para todo mundo, inclusive com um cara que é prestador de serviço, um autônomo. E você ainda não trabalha? Saca? Tem até uma parte daquele vídeo que eu fiz do curso ao vivo que eu falo isso, né? Parece até coisa do futuro, mas não é. Eles estão sendo utilizados desde 2012. Então, se você não utiliza, você já é um profissional desatualizado. Você já é uma empresa desatualizada. Nós estamos falando de uma tecnologia que é nova, mas já está sendo utilizada há 8 anos. Então é interessante trazer o cliente para isso. E aí o cara vai falar, puta, meu, tô desatualizado, não tem problema. É para isso que a gente existe no mercado. A gente existe no mercado para conseguir te atualizar, para conseguir te trazer uma maneira mais rápida de você aprender isso, tá? Porque é interessante o cara trazer o seguinte, tipo assim, muita gente também vai chegar falando assim, mas eu tenho que investir no drone, não sei o que. Cara, mas quem disse que você precisa começar a investir no drone? O primeiro investimento não é no drone. Você vai comprar um drone e você não sabe fazer nada com ele. Vai pegar um investimento, vai alocar no drone e vai deixar ele lá, na estante. Ou vai fazer merda com ele, porque você não sabe pilotar e vai derrubar. Então, o primeiro passo, o primeiro investimento que tem que ser feito, cara, é em conhecimento. Porque através do conhecimento, ele vai te dar as opções, o que você vai fazer com isso. O drone, ele só vai fazer sentido você investir se você for um prestador de serviço e na hora que você já tiver mais ou menos desenhado o negócio, você vai prestar esse serviço. Agora, com conhecimento, você já pode prospectar clientes, já pode vender benefícios, você já sabe fazer o projeto, porque, por exemplo, com a metodologia, você vai receber os dados, você já sabe processar, já sabe fazer tudo. Quando você comprar um drone, a única coisa que você vai ter que aprender é operar ele em campo. E você também tem essa parte da metodologia. Então, é questão de, cara, dias de você entender a dinâmica, você já aprendeu isso, você já consegue fazer. Porque a parte mais complexa do projeto é o processamento. E o processamento, você não precisa de drone para aprender. Então, muitas vezes a pessoa vem com essa, tipo assim, mas drone é caro. Mas quem disse que você precisa investir num drone? E se você for colaborador, você não precisa comprar drone. Quem vai ter o drone vai ser a empresa. Você precisa saber operar, saber processar os dados, tá? Então, se o primeiro passo, ele é a metodologia. Eu fiz até uma alusão disso dentro do vídeo lá do ao vivo, fazendo explicando o que é metodologia com uma pessoa que vai atravessar um rio. Então, imagina, a pessoa nunca navegou antes, vai pegar um barco, um remo e vai ser para atravessar um rio. Cara, a chance dela conseguir atravessar é pequena, e se ela atravessar, ela com certeza se perder no caminho, vai cansar, pode cair, pode fazer uma série de coisas. Diferente de você conversar com alguém que já foi. Fala, cara, o melhor horário para você ir aqui, que a maré tá mais baixa, o melhor caminho aqui, que é o mais rápido. Vou te dar esse GPS aqui que vai te mostrar exatamente o que você tem que fazer. Vou te ensinar como que você rema. Olha a diferença. Então, essa metodologia. A metodologia é alguém que já trilhou um caminho e sabe exatamente o caminho que você tem que trilhar. Então, isso é fazer ela fazer o quê? Economizar tempo, porque não vai ficar batendo cabeça, e economizar dinheiro, porque não vai ficar errando. E tem que trazer o cara também para a responsabilidade do mercado de engenharia. Tipo, cara, você não está gerando um produto para tirar uma foto e colocar num quadro. Você está gerando um produto que vai ser base para um projeto de engenharia. Você tem noção da importância disso? Imagina você gerar um produto, o cara colocar uma ponte, se der errado, essa ponte cair. Então, é trazer o cara para essa... O cara, enfim, né? Trazer a pessoa para essa realidade do tipo assim,
Cara, a primeira coisa é você entender isso, porque com a metodologia ele vai entender, cara, então esses são os produtos gerados. Então essas são as informações que eu consigo tirar desse produto. Essas são as soluções que eu consigo gerar. Aí, a partir disso, ele vai entender e vai ficar muito mais claro para ele o que ele vai fazer, se vai ser empreendedor, colaborador, o que quer que seja. Então, é interessante trazer o cliente para essa questão. Tipo, cara, não é o drone. Necessariamente outra. Você com conhecimento, você pode chegar em alguém que tem um drone e fazer uma parceria. Você pode alugar um drone. Você pode fazer uma série de coisas, mas o quê? Tendo conhecimento. Se você não tiver conhecimento, tudo que você vai fazer, tá fazendo por fazer e vai dar errado. E ainda mais, com dinheiro e sem conhecimento, cara, é uma catástrofe. Porque é o cara rasgar dinheiro mesmo. Eu já vi gente fazendo isso várias vezes. Porque o cara tem. Porque assim, quando você não tem dinheiro, você demora para fazer as coisas. Porque você não tem dinheiro mesmo, você tem que pesquisar milhares de formas de fazer. Tal. Então você começa a amadurecer a ideia. Então você faz compra e você toma decisões muito mais conscientes. Agora, quando você tem dinheiro disponível, vou comprar um computador, pum, já foi lá e comprou. Nossa, acho que não era isso para fazer. Vou comprar um drone, pum, 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 já comprou. Puta, não era isso que tinha que comprar. Então você acaba tomando decisão muito na emoção e não pela razão. Por quê? Porque o dinheiro ele tá fácil. Tá? Então é interessante trazer o cara para isso. Fala, cara, o que você precisa é, inicialmente, de uma metodologia, de alguém que vai te guiar, né? E aí trazer o cara pro racional. Tipo assim, nossa, mas a metodologia é cara. Fala, cara, mas e se você perdesse o celular hoje? Você não daria um jeito de comprar? Ou você ficaria sem celular? Quanto você pagaria no celular? Pelo menos aí uns mil e poucos reais? Legal, você comprou um celular. O que esse celular vai trazer de retorno para sua vida profissional? Você está falando de uma metodologia que vai te preparar para você ganhar uma série de benefícios, para você entrar no mercado, para você entrar como uma empresa, né? Você está investindo em você. Qual foi a última vez que você investiu em você? Né? Quando você está investindo em você, nesse mercado altamente competitivo, né? Então é trazer essa pessoa para isso. Acho que a Maria quer falar também, né? Eu quero falar na questão, quando a gente entender tanto o marketing quanto o comercial, que a gente está levando uma oportunidade para as pessoas, uma oportunidade dela trabalhar com uma tecnologia e que, se ela não se atualizar, vai acontecer com ela o que aconteceu com a BlackBerry, o que aconteceu com a Nokia. Quantas empresas já desapareceram do mercado porque elas não inovaram, porque elas não foram tecnológicas? Olha o que a Apple fez com o mercado de telefonia. Quem domina o mercado de telefonia hoje? Apple e Samsung. Samsung e outras operadoras aí. Mas Nokia, ninguém nem lembra. Kodak, o que é Kodak? E é isso que vai acontecer com essas pessoas. Então, a gente precisa de comunicar essas pessoas que elas estão correndo esse risco, porque elas não sabem que estão correndo esse risco. E isso é muito sério, por isso que é muito importante o nosso atendimento. Eu tenho muito trabalhado com comercial de trazer o cliente para o adulto. Muitas vezes a pessoa chega no emocional, nem lê uma landing page, e a gente precisa constranger esse cliente quando ele chegar, mas você leu as informações? Qual que é o seu planejamento, então? Você quer abrir um negócio? Fala para mim, que legal, parabéns que você quer abrir um negócio. Qual que é o seu planejamento? Qual que é a sua meta de faturamento? Em quanto tempo você quer estar rodando? Quantos funcionários você quer ter? Eu não sei, então você precisa se preparar. Então você precisa estudar, porque não é brincadeira. O mercado não é para amador mais. Amador não fica no mercado, em nenhum mercado. Não fica no financeiro, não fica no comercial, não fica no marketing, não fica no suporte, não fica em lugar nenhum, não fica à frente de uma empresa. Então a gente precisa de levar essa seriedade para as pessoas. Eu estou falando aqui, não estou brava, não. É só para vocês entenderem que é sério mesmo, é o que a gente trabalha. E o marketing também, a gente precisa de mostrar para o cliente, né? Muitas vezes o gatilho é acionado pelo medo. Então, fazer uma brincadeira no marketing, por exemplo, criativo. Você já viu o BlackBerry? Sabe essas empresas? Elas se atualizaram? Sabe aqueles que vocês fazem de passar assim? É a mesma coisa. Se você não se atualizar hoje, você vai desaparecer, assim como essas empresas também desapareceram. A gente precisa de levar esse tom para as pessoas verem. A gente não está brincando aqui, né? A gente está falando sério, a gente está falando de tecnologia, de inovação, e as pessoas precisam conscientizar. Bom, eu já falei demais, Manuel também, e aí eu queria ouvir um pouquinho vocês nesses últimos minutos finais. O que ficou para cada um de vocês desse talk de hoje? O que mudou? Qual foi a percepção? Gostaria de ouvir todo mundo, então vamos ser sucintos. Quem vai começar? Eu posso começar. Opa, pode falar, Jéssica. Não, pode falar. Vai, Álvaro. Bom dia. Foi uma aula muito legal, né? Que o Manuel deu pra gente.
como eu estou no suporte, eu tenho uma proximidade maior com os produtos em si, né, que a gente está oferecendo, só que ter essa visão, assim, mais abrangente de tudo, essa visão de cima, é uma coisa bastante legal, que eu mesmo, assim, não... às vezes, assim, eu acabava, assim, até meio que esquecendo, aí é muito, muito importante, eu acho que a gente está, tipo, sempre relembrando todo esse caminho, vamos dizer assim, do drone, né? Eu achei muito legal porque a gente segue uma linha de raciocínio, né? E principalmente quando a gente traz isso para o comercial, a gente consegue traçar tudo isso com o lead, né? Com o possível aluno. E é como o Álvaro mesmo falou, às vezes a gente esquece de um detalhe que é muito importante, que a hora que a gente passa essa informação para ele, muda totalmente a percepção que ele tem. Eu preciso desse fluxo que ele criou aí. Muito legal. É realmente uma aula. Já mandei lá no time já o PDF. Então, ia até falar para disponibilizar para a gente. E, nossa, foi realmente uma aula excelente. Me deu munição aí, armas para poder dialogar com o cliente, subsídios técnicos aí para poder gerar um debate, gerar uma dúvida, gerar e realmente colocar uma pulga atrás da orelha dele. Ontem eu até entrei em contato com o Zago, que eu tinha realmente algumas dúvidas em relação às funções do drone em campo, né? O que ele podia trazer, os benefícios e algumas dúvidas mais técnicas mesmo, né? Que eu não conseguia entender. E ele tirou algumas dúvidas e tal, mas hoje sanou completamente todas elas, assim. Eu recebi algumas perguntas no WhatsApp em relação a algumas coisas que ele falou também, que o Manuel falou, então tenho todas as armas, as munições agora para poder responder e tirar todas as dúvidas. Foi fundamental para mim. Essa parte aí de passar para o cliente é muito importante. A Natália participou ontem de uma consultoria comigo e eu pensei assim, antes da consultoria eu vi o relato e tal, falei, esse cara aqui ele vai perguntar coisa de precisão, eu tenho certeza, só pelo que a Natália relatou. Eu falei assim, eu tenho que ir preparada mesmo que ele não pergunte, eu tenho que saber. Aí eu fui e falei com a Nath do suporte, falei, Nath, se ele perguntar alguma coisa sobre as normas do CIGF, você tem alguma coisa aí para eu estudar? Aí a Natália, tipo, ela é sensacional. Ela já mandou um monte de coisa lá para mim. Aí eu deixei tudo num documento do lado. Ele falou, eu tinha certeza. E a Natália viu, ele perguntou e eu já tinha as respostas prontinhas. Entendeu? Tipo, então, essa parte do suporte, ela não é só para os alunos, é para a gente também. Porque é para a gente ir preparado para esse contato com eles. Isso é muito legal. Sim, exatamente. É por isso que eu já deixei até no relato, porque certeza que ele ia querer saber e é uma coisa que a gente às vezes não tem tanto contato e precisa correr atrás. E esse documento agora vai ajudar demais mesmo. Importantíssimo esse tipo de informação no relato, viu, Nath? Importantíssimo. Bom, só pontuando então para ser bem sucinto, eu já assisto as aulas do Manuel já faz um bom tempo, até antes de entrar na DroneEngine, e sempre para mim é uma experiência nova e tudo que eu consigo passar hoje para um cliente de benefício e tudo mais, tudo vem dessas aulas que para mim são muito boas assim. Eu achei muito bom. Muitas vezes eu atendo, cai ligação para mim de clientes que depois eu acabo passando para os vendedores e é muito importante eu ter a visão, né? Eu tenho um mínimo ali de conhecimento para conseguir conversar com o cliente inicialmente, porque às vezes é muito chato falar assim, o cliente chega e ele já começa falando e se eu, por exemplo, não souber algo do que a DroneEngine oferece, do que é a tecnologia, do que é o mercado, fica até estranho só passar, vou te passar pro comercial. Então eu bato uma conversinha ali com o cara antes, ali bem sucinta, bem por cima, para entender o que ele precisa. Geralmente aí eu mando no grupo do comercial, enfim, para os vendedores mais ou menos o que é. Então para mim foi tipo muito importante para quando cair ligação aqui eu tá mais por dentro ainda para passar pro comercial mais específico. Sei lá, já passei pro Zago, venda de Agisoft e tudo mais, o cara quer começar a XX coisa. Aí para a Jéssica a mesma coisa. Então, assim, foi muito importante para eu pegar um todo e estar preparado, porque o cliente liga, ele já começa a falar muitas vezes. E é muito chato eu cortar, olha, eu sou do financeiro e, enfim, vou te passar para um especialista. Então,
eu faço um breve small talk ali com ele e depois eu já passo já com algumas informações para o vendedor já estar ciente do que é. Então, foi bem importante isso para mim. O José SDR já saiu até uma venda de upgrade das coisas que o José passou. Bom, eu achei bem esclarecido. Pode falar. Tá, para mim a aula foi ótima. Para nós do marketing também é muito importante tudo isso. A gente também está em contato, a gente também tem que passar a nossa visão, passar a visão da Dronenge, passar os conteúdos através por exemplo, o que a gente oferece através dos nossos conteúdos. Então, assim, para nós do marketing é muito importante também. A gente está sempre em busca de documentos ou matérias ou coisas assim para a gente poder escrever, principalmente eu e o Murilo. A gente sempre fica atrás dessas coisas. Então, para a gente é muito bom e ter esse documento para a gente também poder olhar, poder voltar na hora de escrever alguma coisa. Foi muito bom. Bom, para mim foi bem esclarecedor mesmo. Tipo, ontem eu tava falando, quarta a gente conversou, né? Tipo, na reunião de suporte, o Manuel deu umas dicas, né? Sobre topografia com drones, então tipo, já tinha surgido algumas coisas na minha cabeça, assim, sobre. E, tipo, hoje consegui esclarecer bem mais coisas e acredito que, tipo, consegui aprender bem mais coisas. Então, tipo, principalmente no suporte, igual o Álvaro falou, chega muitas perguntas, às vezes, tipo, de NDVI, essas coisas assim. Então, tipo, para mim foi bem esclarecedor. Então, eu gostei bastante. Não sabia, tipo, de bastante coisa e aprendi muita coisa hoje. Bom, para mim, como o drone se popularizou, é bem interessante, né? Que nem todo mundo podia fazer, se quisesse, agora pode. Acho interessante isso, a aplicabilidade do drone no meio ambiente, na mineração. Tem até um depoimento do Rafael, que ele falou que ele ia fazer o curso presencial e tinha várias pessoas em várias áreas da topografia usando o drone, isso é muito interessante. Os argumentos que por exemplo, que nem foi usado 2 baterias, pode fazer 300 hectares, você pode levantar 2.000 pontos com a topografia convencional, mas com o drone você pode levantar 1 milhão de pontos, olha só que diferença, muito interessante. Só para acrescentar. Boa. Bom, vou eu então. Por mais assim que eu já esteja familiarizado já com essas questões, sempre é bom estar conversando sobre isso, ainda mais dessa forma assim, bem visual, assim, com a questão do mapa mental, traz ideias novas, né? Então, sei lá, eu aqui já escrevi umas 2 folhas de umas ideias que eu tive aqui. Eu acho que eu já tenho até o tema do próximo, não digo o próximo Talks, mas na hora que eu for apresentar o Talks, eu já tenho umas ideias que surgiram para a gente estar aplicando aqui. Mas não tem como ser na próxima sexta não, tá? É muito bom, mano, isso aí. Na próxima é o Felipe, arrasou. Beleza. Vou falar aí agora. Então, é bem bacana a visão do mapa mental que o Manuel trouxe. Então, dá para ter uma ideia do tamanho, né, da topografia com drones. Tem, tipo, no fim, vira uma árvore gigantesca com informações que a gente, muitas vezes, a gente fica caçando, igual a Mainara falou, né? Não, mas vamos falar do quê para esse curso, né? De que a gente pode postar? Então, dá para a gente entrar lá na árvore e falar, pô, vamos falar só de GPS, vamos falar só de NDVI. Então, dá para tirar muito conteúdo dessa árvore, isso é muito legal. Achei bacana também a questão da divisão das áreas, né? Então, de agricultura, meio ambiente, isso eu não sabia, então o que tinha, quais eram as possibilidades, benefícios dentro de cada área. Deu para ver que o mercado de agricultura é muito grande, né? O meio ambiente é muito grande também. Então, com certeza ajudou muito. Depois, eu até queria tirar uma dúvida, Manuel, em relação à locação, eu não entendi muito bem, mas pode ser depois. Não, mas é bem simples. É que assim, no levantamento você não tem as coordenadas do terreno. Então você vai levantar, seja através de um GPS, através do drone. Na locação eu já tenho as coordenadas do terreno. Então a parte é o processo inverso.
eu vou determinar, levantar as coordenadas, o outro eu já tenho a coordenada, eu quero através delas encontrar um ponto. Então é mais ou menos como se você fosse digitar um local. Quando você digita um local no GPS, tipo assim, sei lá, Campinas. Você digitou Campinas, mas o Google ele atribui uma coordenada para esse local e através da coordenada o GPS chega. Então é basicamente isso. Aqui numa obra eu vou falar assim, cara, aonde fica esse pilar aqui, por exemplo? Aí, como que eu já fiz um levantamento antes, esse pilar está lá e tem uma coordenada. Então eu pego essa coordenada, coloco na estação total no GPS, chego lá no ponto e vou procurando literalmente, acho, falar, é aqui. Aí vou lá e bato uma estaca e falo, cara, essa coisa vai ser aqui. Então esse é o processo de locação que o drone não tem como fazer ainda. Eu já vi alguns protótipos de um drone que ele está com uma correção RTK L1, L2 bem precisa e ele tem umas estaquinhas. Ele vai, para e pum. Mas isso aí é uma coisa muito, muito embrionária ainda. Tem que ser com estação total GPS. Legal. Bom, acho que é isso, né? A aula foi ótima. Acho importante também, teve a primeira aula da comunidade. Tanto o pessoal do marketing quanto o comercial assistir. Ontem a Nath o Álvaro colocou essa aula para mim no YouTube. Eu vou compartilhar o link com vocês, porque ali também foi uma aula que o Manuel deu insights do que os clientes podem fazer para realmente ter resultado, angariar projetos, né? Então, tem mais exemplos lá que eu acho que é uma aula que complementa tanto essa quanto aquela da comunidade para vocês, tá? Para ajudar a gente a ficar munido aí de argumento, essas coisas. Bom, hoje, né, é a despedida do Gabiru, nosso guerreiro videomaker, vai partir para outro projeto agora, né? Outra vibe, outro sonho. Então, eu quero já aproveitar todo mundo aqui, que está todo mundo aqui, para despedir, para fazer aquele nosso ritual de desejar coisas boas.